Amados, hoje o Senhor colocou no nosso coração de ministrar, de continuar a ministração do capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Então, onde você estiver, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia neste momento, capítulo 3 do livro da carta da Epístola aos Colossenses, do versículo 17 em diante. Bendito seja Deus. Glória a Deus, Jesus. Colossenses, capítulo 3, do verso 17 em diante. Está escrito assim nesta versão, irmãos: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam ânimo. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Pai querido e justo, eis aqui a tua santa e gloriosa palavra. Que nesta noite o teu projeto, Senhor, o teu propósito seja alcançado. Que tu possa alimentar, ó Deus, as vidas, Senhor, de todos aqueles que nos assistem, daqueles que vierem a nos assistir. Que tu possa, Senhor, preparar a mente e os corações para que, ó Deus, a tua palavra caia como em terra fértil, e que no tempo da tua vontade, Senhor, ela venha a crescer, venha a florescer e venha a gerar os frutos espirituais, os frutos do Espírito. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor. Unge os nossos lábios, usa-nos, Senhor, nesta noite para comunicar a tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse versículo 17, eu quero que você abra sua Bíblia. Você que está chegando agora, quem sabe, a gente está na continuação do versículo 3. A gente fez a primeira parte do estudo e hoje a gente vai fazer a segunda parte, que está no versículo 17 até o 25, e também a gente vai comentar o primeiro versículo do capítulo 4, amém? Vai ser uma live sucinta, bem objetiva, e importante porque é um culto canon, e o maior foco desse ministério é ter você aqui conosco e saber que você aí na sua casa está acompanhando os versículos aqui juntamente conosco no nosso estudo. Amém? Então o versículo 17, acompanhe comigo aí na sua casa, diz assim a palavra do Senhor: tudo, preste atenção, ele está falando, tudo o que fizerem, vou repetir, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Evangelista John, já começa esse versículo forte. A palavra, ela é muito simples e muito forte. Irmãos, é interessante observar que a fé em Cristo, que Jesus Cristo, que os ensinamentos de Jesus Cristo, ele não promovem uma mudança apenas nos indivíduos, não apenas nas pessoas, mas ele vai promover, irmãos, mudanças significativas nas famílias. Então, irmãos, a fé em Cristo, ela não muda somente as pessoas, mas ela muda os lares. Então, veja bem, irmãos, quem não é, ou quem tem dificuldade de ser verdadeiramente cristão no lar, ele dificilmente o será em outro lugar. E por que nós devemos seguir estes ensinamentos? O versículo 17, irmãos, ele é como se fosse uma introdução conclusiva. Ele sintetiza tudo aquilo que o apóstolo vai falar. Então, é um versículo extremamente forte, porque, na verdade, é a sintetização. Por que nós devemos, irmãos, fazer tudo? Por que nós devemos seguir todos esses mandamentos, todas essas orientações, todos esses normativos que o apóstolo está escrevendo a esta igreja, que é a igreja que estava em Colossos, que é a igreja que está, os Colossenses? Então, irmãos,
é interessante observar que o apóstolo Paulo, ele não conhecia esta igreja, ele não havia fundado esta igreja, ele não havia estado nessa cidade, mas um pastor desta igreja, que é justamente o fundador dela, Epáfras, ele vai estar em Roma e o apóstolo está preso em Roma. Então Epáfras, ele vai compartilhar com o apóstolo Paulo todas as dificuldades que esta igreja estava enfrentando. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar do aspecto doutrinário daquilo que estavam ensinando de doutrina incorreta na igreja, e aqui, irmãos, ele vai tratar da aplicação prática disso para a nossa vida. Então, ele fala, irmãos, ele começa falando exatamente da família. Ele fala da família, e é justamente a família que nesses tempos contemporâneos, que neste momento da história tem vivido uma crise muito grande. Ano após ano nós temos visto o número de divórcios crescer, e ele não para de crescer. E também, irmãos, nós percebemos o número de casamentos homoafetivos igualmente crescer, e o número de casamentos diminuir. Observe o que nós estamos vivenciando. Cada vez mais acontece divórcios, o número de divórcios cresce e o número de casamentos diminui. Cada vez mais, irmãos, a sociedade entra em convulsão no sentido de os filhos não obedecer integralmente os pais. Cada vez mais há mais liberalidade. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar da questão no âmago. Ele vai tratar, irmãos, justamente da questão da família. Ele vai começar com a família. Inclusive, o tema desta ministração é justamente as relações humanas e profissionais em Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a família, ela é a base da igreja, e ele começa justamente tratando disso, da família. Amados, importante observar que antes mesmo de haver qualquer instituição nesta terra, antes mesmo de haver igreja, já existia a instituição família. A família, irmãos, foi a primeira instituição estabelecida nesta terra. Então, irmãos, a família é a base de tudo, ela é a base da sociedade, de maneira que quando a família ela é desestruturada, nós temos o reflexo disso na igreja e na sociedade, porque se a família não tem estrutura, a igreja também é fraca. Se a família não tem estrutura, a sociedade vai ser uma sociedade desestruturada e degenerada. Então, irmãos, é justamente desses princípios de Deus para a família, humanas dentro da família e no trabalho, que o apóstolo Paulo ele vai tratar neste momento. E no verso 17 ele fala que fazei tudo, nesta versão, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai estabelecer o propósito, irmãos, dos relacionamentos. Observe que parece estar desconecto o versículo do texto, mas na verdade é o inverso, ele está absolutamente conectado. Então tudo que nós fizermos, irmãos, precisa ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a forma como nós vivemos, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós nos relacionamos, ela precisa revelar a presença de Deus na nossa vida, irmãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que estava em Colossos. Então, irmãos, observe o que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, nós devemos tratar os nossos familiares, nós devemos tratar os nossos parentes, a forma como nós tratamos as pessoas deve glorificar a Cristo. Muita atenção, irmãos, porque o nosso relacionamento interpessoal, principalmente no seio da família, ele deve glorificar a Deus, deve render graças a Deus. Então, a forma como nós tratamos os nossos familiares, os nossos parentes, vai ser determinante, irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado na boca daqueles que testemunham a nossa vida. É interessante, evangelista John, que essa sociedade que Paulo está pregando, porque Paulo aqui ele está combatendo, ele está ensinando a igreja
que é que a igreja tem que seguir, os preceitos de Deus. Por quê? Porque essa cultura, como a gente comentou no vídeo passado, até te aconselho você assistir o primeiro vídeo, o primeiro culto canon que a gente fez aqui desse contexto de Colossenses 3, para você entender muito mais essa segunda parte. Então o que é que está acontecendo aqui? Aqui nós temos a cultura romana que está por trás. Então esses falsos mestres, eles estavam querendo entranhar filosofias humanas, né, os deuses romanos, o paganismo entrar dentro da igreja. E Paulo está dizendo assim: olha, a partir de hoje, vocês que querem servir a Cristo, vocês têm que ter na sua palavra e na sua ação, tem que glorificar Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Porque ele vai bater agora na sociedade, porque essa sociedade aqui é matriarcal, igual a de Efésios. O contexto é o mesmo, porque lá em Efésios nós temos a rainha do céu, que é a Diana, e aqui em Colossenses, aqui em Colosso, nós temos a rainha Cibele, que é a mãe grande, a mãe que manda no pedaço. Então a família do pai, a figura da família não existia, porque até as orgias sexuais, né, a prostituição fazia parte da cultura deles, era normal para eles naquele tempo, e Paulo vem combater isso. Não, a igreja de Cristo é diferente. Então, em tudo, por isso que ele começa no versículo 17: tudo que vocês fizerem, em palavra, agora em ação e atitude, tem que glorificar Jesus Cristo. Não a Cibele, não os legalistas, não as filosofias humanas. Paulo está dizendo não, a partir de hoje e trazendo para os nossos dias. Olha como Deus cobra da gente, na palavra que vai sair da nossa boca, na nossa ação, aonde a gente vai. Eu te pergunto, aquilo que tem saído dos teus lábios, aquilo que tem saído da tua vida, que de dentro do teu ser, tem glorificado o nome do Senhor? Na tua ação, no teu testemunho, tem glorificado o nome do Senhor? Amém? Então a gente vê que é completamente diferente a sociedade do mundo com os preceitos judaico-cristãos que é que toda a igreja do mundo segue. Então Paulo aqui, ele não está lá, mas ele pega tudo que está acontecendo através da vida de Epáfras, e com certeza naquela intimidade, naquela relação, conhecendo ali Paulo de tudo ali que está acontecendo no contexto romano, Paulo fala: olha, Epáfras, eu vou mandar a palavra, e a palavra doa quem doer. Eu sei que os pessoal estão querendo colocar doutrinas falsas lá, mudar os pensamentos, porque aquilo que eu falei no primeiro vídeo, eram homens cultos que estavam por trás para querer enganar o povo. É igual hoje, se um pastor monta uma igreja, só prega o que tu quer ouvir, hein? Só prega o que é conveniente para ti, tu vai adorar ele. Mas se ele começar a te exortar, ele começar a falar a verdade, ele vai te confrontar e tu vai pensar que ele, mas não é a palavra. Então ele está falando: olha, na tua palavra, na tua atitude, na tua ação, tem que fazer em nome do Senhor. Olha como Deus é inteligente. Por que em nome de Deus? Porque se eu faço no nome do John, eu sou falho. Uma hora eu vou falhar com o John, ou na minha palavra, ou na minha ação. O John vai falar: mas você chamou minha atenção, mas você fez coisa errada. Com Deus não, Deus não erra. Então tem que glorificar, tem que glorificar o Senhor. É muito lindo esse versículo. Na palavra e em ação, façam tudo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Tem que fazer para Deus. Se não fazer para Deus, eu não faço para ti, nem para o meu próximo, nem para ninguém. Porque quando eu faço para Deus, automaticamente eu faço para o meu próximo. Versículo 18, irmãos: vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Irmãos, atentemos apenas para a parte A. Vós, mulheres, estáis sujeitas. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando da submissão da esposa ao marido. Mas essa submissão, irmãos, essa palavra tem um estigma porque ela é muito forte. Dentro da nossa sociedade, ela foi bastante distorcida e ela tem uma significação no subconsciente que é uma significação às vezes negativa. Mas aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não está tratando de inferioridade, nem de valor pessoal. De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo está tratando aqui, irmãos, de função, de uma função na estrutura familiar.
E é exatamente isso que ele está dizendo, que a posição de liderança dentro da estrutura familiar, dentro dessa instituição chamada família, ela é do marido. Então, irmãos, a esposa, ela deve se submeter ao marido, porque ele foi estabelecido como liderança. Não significa que ela é inferior a ele, mas significa que, do ponto de vista funcional, para o bem da família, o próprio Deus estabeleceu que é assim. Então, irmãos, a esposa, ela não deve ser acéfala, mas ela também, irmãos, a estrutura familiar, ela não pode ter duas cabeças, ela não pode ser bicéfala. E quem deve ser o cabeça da família é o esposo, é o marido. Amados, da mesma maneira que Deus é o cabeça de Cristo, o esposo, ele é o cabeça da mulher. Da mesma maneira que Cristo não é inferior a Deus Pai, mas os dois irmãos são um, da mesma maneira acontece com o esposo e com a esposa. Então, irmãos, os dois, eles se constituem um só. Porém, quanto responsabilidade de condução, de liderança dessa instituição chamada família, a responsabilidade é justamente do homem. Da mesma maneira, irmãos, que o Deus Filho, que Jesus Cristo, ele se submete ao Deus Pai, a esposa, ela deve se submeter ao marido. Não pelo fato dela ser, irmãos, inferior, mas pelo fato de ele ser o líder, de ele ser o cabeça. Então, irmãos, essa submissão, ela não tem esse sentido contemporâneo que às vezes as pessoas entendem que é uma espécie de escravidão. Não é nada disso. A palavra, ela não está falando isso, irmãos. Ela não está falando de uma subjugação, ela não está tratando disso. Mas ela está tratando justamente de que a esposa, ela deve ter uma submissão amorosa, da mesma maneira que ela se submete a Cristo, da mesma maneira que ela obedece os mandamentos de Jesus Cristo, ela deve obedecer ao seu esposo, ou seja, ela deve colaborar com ele, ela deve cooperar com ele para o bem da família. É interessante que hoje, essa sociedade que a gente vive, família hoje é mesmo que nada. A figura do pai, daquela família tradicional, o diabo tem tentado destruir a família. Só que ele nunca, evangelista John, ele nunca vai, você que está me ouvindo, ele nunca vai conseguir destruir uma família de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque tanto o marido, veja aqui, eu vou voltar para a época de Paulo. Veja que aqui ele está dando ordenança para a família de Deus. Por quê? Porque aqui as mulheres não se sujeitavam aos seus maridos nessa sociedade. Elas iam para a orgia, elas abandonavam seus filhos, elas tinham os filhos e abandonavam. Não tinha a figura do pai. Paulo está falando, não. Você que agora está na igreja, você tem que ter o seu marido e você tem que sujeitar a ele. Olha o que o texto diz, mas como convém a quem está no Senhor. Então a mulher, ela só vai obedecer a ordenança do marido, ela só vai se sujeitar à autoridade do marido se ela estiver no Senhor. Se for para Deus, como ele fala no primeiro versículo, em palavra e em ação, façam tudo em nome de quem? Do Senhor. Então, se a mulher é do Senhor, ela sabe o seu papel e o marido sabe o seu papel. É isso que Paulo está falando. Não, essa sociedade aí que vocês vão para esses cultos de Cibele, vão adorar ela, não. Com Cristo é diferente. É a figura do pai, a figura da mãe e a figura do filho. Cada um faz a sua função e a família cresce. É isso que Deus quer. Então o diabo, ele vem tentando destruir a família. Porque se ele destrói a família, ele acaba com tudo. Acaba com a igreja, acaba com tudo. Cada um vai para um lado, o filho vai para o outro, acabou a igreja, né? Mas quando a gente vai estudar a história, a gente vê que o diabo, ele já entrou em muitas famílias, destruiu, separou essas famílias, destruiu a propriedade privada, entrou, arrebentou com tudo. Então, se você tira desse foco, você destrói a família muito fácil. Enquanto Deus quer unir o marido, o casal e o filho, o diabo, ele quer destruir. Quando ele vem mesmo para arrebentar. Ele não vem brincando de ser Satã. Ele é o nosso adversário. Ele vem para destruir. Agora, tem uma coisa. Se eu estiver no Senhor, se a minha mulher estiver no Senhor e o marido estiver no Senhor,
não tem nada para o diabo, não tem nada para Satã, não tem nada para o nosso adversário. Por quê? Porque estamos cheios de Deus. E tudo que a gente faz na nossa palavra, na nossa ação, é para glorificar o nome do Senhor. E a gente só vai entender isso, repetindo, se a gente tiver relação com esse Deus pessoal. Glória a Deus. Amados, observem dois detalhes na parte B do versículo. Eu transcrevi essa parte B do versículo justamente da King James, que está com um texto mais esclarecedor. A King James atualizada está escrito assim: como convém no Senhor, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, preste bem atenção, todos vocês que nos assistem. A mulher, ela deve se submeter ao esposo, porque isso é agradável a Deus. Ela deve se submeter ao Senhor, porque se ela verdadeiramente se submete ao Senhor, ela se submete ao marido. É impossível, o apóstolo Paulo, ele está implicitamente aqui dizendo, irmãos, que é impossível que alguém seja submissa ao Senhor e não seja submissa ao seu marido. Observe, irmãos, que se você é submissa, irmã, mulher que você esteja assistindo, se você é submissa ao Senhor, você vai ser submissa ao marido. Observe, irmãos, que a palavra está falando de coerência, que a serva de Deus, ela precisa, se ela realmente serve ao Senhor, se ela realmente tem temor ao Senhor, ela vai ser submissa ao seu marido. Ela vai obedecer ao seu marido conforme está escrito nas versões mais conservadoras, irmãos, porque isso é agradável ao Senhor. Só que tem um detalhe, tem um senão, tem um porém. Essa submissão, irmãos, ela não é absoluta. Como assim, irmão? Não entendi. Eu tenho um salvo-conduto para desobedecer ao meu marido? Não necessariamente, irmã. Mas preste atenção. Vamos considerar que o seu esposo, ele está dando uma determinação de algo que vai em contrário à lei de Deus. Ele vai, irmãos, lhe orientar a fazer algo que vai em contrário ao que o mandamento do Senhor, ele orienta. Digamos, irmão, que ele simplesmente não concorde com uma determinada cobrança, por exemplo, de uma taxa de energia elétrica, e ele diz, olha, a partir de hoje eu não vou pagar mais energia, eu vou fazer um gato aqui, vai chamar alguém para fazer um gato, que eu não vou mais pagar energia, eu vou consumir aí, porque eu estou indignado com essa companhia de energia. Está certo, irmão. Observe que a obediência, ela não é absoluta, ou seja, a partir do momento que o esposo, ele toma deliberações, ele toma decisões que sejam contrárias à lei de Deus, aí, irmãos, é importante que a esposa possa buscar no Senhor, porque a palavra diz que ela deve ser submissa no Senhor. Às vezes, irmãos, tem algumas decisões em alguns casais que estão um pouco monótonos e eles resolvem recorrer a meio pouco ortodoxos. Então, isso não é agradável ao Senhor. Isso não é agradável ao Senhor. Portanto, a esposa, ela está obrigada a se submeter ao esposo, desde que as decisões do esposo, elas não vão de encontro à lei de Deus. Porque, irmãos, se o esposo estiver agindo contra a lei de Deus, aí a esposa, ela vai buscar a sabedoria no Senhor para que Ele dê o direcionamento, a fim de que ela não compactue com o que é errado. E essa sabedoria da mulher é muito importante que o evangelista está colocando, porque essa sabedoria, onde é que ela vai encontrar? Aos pés do Senhor, orando, Senhor, é meu marido, colocando diante de Deus essas coisas. A mulher sabe, ela ganha nos pés do Senhor a batalha dela. Não precisa nem ela discutir com o marido dela. Ela vai pro joelho. A minha mulher, sim, quando ela quer alguma coisa minha, ela ora para Deus. Deus toca no meu coração, eu faço. Entendeu como é? Porque a gente vem de uma família meio braba. De Deus, de repente, assim, né? A gente é ser humano. Mas ela ganha assim as coisas. Entendeu? É na oração. E não precisa estar... E hoje falar nisso, para essa sociedade feminista, tem feminista aqui que quer jogar o microfone na gente, entendeu? Por quê? Porque isso aqui é uma ofensa para as feministas, mas a mulher de Deus,
Ela respeita, ela é sábia, ela ganha o marido só com a sabedoria, só com a oração e no temor do Senhor. Glória a Deus. Não é verdade? Então, para hoje, John, hoje essa palavra, sujeitos a seus maridos. Meu irmão, hoje o negócio pega. Glória a Deus. Ninguém quer se sujeitar mais a ninguém, né? O marido fala uma coisa, a mulher fala outra. Não tem mais aquela sintonia, aquela harmonia, né? O casal de Deus, quando vai tomar uma decisão, às vezes o homem é homem, ele se acha que ele é, né? Mas o homem de Deus é diferente. Mas a mulher, ela orando, ela intercedendo pelo marido, ela consegue equilibrar essas coisas dentro da casa. E vice-versa, entendeu? Porque hoje, e é verdade que eu vou falar, hoje as mulheres querem mandar mais no marido. Essa sociedade hoje, as mulheres querem mandar. Por quê? Porque as mulheres conquistaram o seu espaço. Não é ruim. A gente vê hoje que as mulheres conquistaram muita coisa na sociedade, coisas boas, mas tem muita coisa que querem passar por cima dessa autoridade que Deus não deixa. Porque a gente não é submisso às autoridades. Por que a gente está aqui hoje? É verdade. Hein? Por que a gente está gravando aqui? Por que a gente não está lá no nosso templo gravando? Porque a gente é submisso às autoridades. Então com Deus tem hierarquia, tem patente. Então essa patente, se tiver respeito, se tiver unidade, é difícil o diabo destruir. Glória a Deus. Amados, no verso 19: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Irmãos, aqui nós temos uma nova ética, uma ética completamente nova. No mundo antigo, todos os privilégios eles pertenciam ao marido. E a mulher, irmãos, só tinha deveres. Só tinha deveres. Todos os privilégios o homem podia tudo. E as mulheres só precisavam, só deviam obedecer. Então, no cristianismo, naqueles ensinamentos repassados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma ética completamente nova, uma ética cristã que é completamente diferente daquilo que pregavam naquele momento. Por quê, irmãos? Porque essa ética ela é baseada em responsabilidades mútuas. Ambas as partes, elas têm responsabilidade um para com o outro. Não somente há privilégio para um lado e deveres para outro, mas, irmãos, o cristianismo ele vai estabelecer, ele vai inaugurar justamente essa ética baseada em responsabilidade mútua. Então, irmãos, no cristianismo não existe só privilégio para um e dever para outro, mas existe privilégio para ambos e deveres também para ambos. Então o cristianismo ele vai revolucionar completamente os direitos e responsabilidades da sociedade, porque aquela sociedade, embora aquela realidade específica de Colossos fosse justamente essa, uma sociedade matriarcal, mas de uma maneira geral, do ponto de vista legal, os homens tinham os privilégios e as mulheres, elas tinham as responsabilidades. Então, irmãos, a aplicação para essa parte inicial desse versículo: os ensinamentos de Jesus Cristo, eles não têm dois pesos e duas medidas. Os ensinamentos de Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Ele é justo porque ele traz responsabilidades para cada uma das partes desta relação chamada casamento, esposo e esposa. É interessante, John, isso, porque olha que diz: marido, ame suas mulheres. Se o marido amar a mulher, ela vai ser submissa a ele. É verdade. E olha como Deus é inteligente. Ela só vai se sujeitar a ele se ele amar ela. Agora, se ele tratar com arrogância, ela não faz nem o charquinho dele, nem o saizinho dele, nem o caribezinho dele, entendeu? É complicado isso aí. Então, para te ver como Deus, ele é perfeito. Deus aqui, ele vai buscar o equilíbrio no marido, na mulher, no filho, entendeu? Cada um fazendo a sua parte. Aí a família vai ser forte. Não que não vá brigar, não que não vá passar momentos difíceis. Aí quando brigar, que todo mundo diz, vem cá, deixa eu te dizer aqui, toda família briga, toda família discute, tanto faz se é crente ou não, amém? Porque ninguém é santo. Mas só que há uma diferença muito grande quando tem Deus. Eu discuti hoje com meu irmão, discuti hoje com meu marido, depois vem um perdão e acabou. Numa briga de um casamento ímpio, quando tem uma porrada forte, uma discussão forte, o marido vai embora da casa.
então vice-versa. Então o filho vai embora, é isso que o diabo quer. Mas se o filho é cheio de Espírito Santo, uma família de Deus, estou falando de família de Deus, e Paulo está falando aqui, não, a família de Deus é diferente do mundo, hein? É na ação e na palavra, não é isso? É diferente do mundo. Então, se tem uma casa que tem culto doméstico, que tem oração, que tem palavra, vai ter luta, vai ter problema, vai ter discussão, mas no final vai ter perdão e Deus vai abençoar do mesmo jeito. Se não tivesse esses alicerces que ele está falando aqui para essa sociedade, acaba a família, acaba com a família. Até essas pessoas que estavam se convertendo, esses maridos também, essa palavra também para eles é dura aqui. Aquilo que você falou, as mulheres elas não tinham muito estado dentro da sociedade, não tinham muita participação cultural dentro dessa sociedade. E os maridos se achavam, né? Mas quando eles vêm para Cristo, Cristo iguala. Glória a Deus. Cristo iguala a responsabilidade. Aleluia. Do marido com a mulher e do filho com o casal. Amados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso 25, ele fala assim: como o esposo ele deve amar a igreja. Ou seja, ele deve amar a igreja como deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o padrão que Cristo estabelece para nós. O esposo ele deve amar a esposa de que forma? Ele deve amar a esposa da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Então, irmãos, a palavra ela nos diz o que ela quer e como deve ser feito. Então, o Senhor está nos ensinando através desta carta que nós, irmãos, devemos amar as nossas esposas como o próprio Cristo amou a igreja. E esta é a forma que nós devemos amar as nossas esposas. E na parte C deste versículo está escrito assim: não vos irriteis contra ela. Na King James atualizada está escrito assim: não a trate com amargura. Com amargura. Com amargura. Então, irmãos, o amor do esposo à esposa, o amor do marido à esposa, a presença do amor deve ser o suficiente para impedir que ele a agrida. Não somente, irmãos, uma agressão física, mas também agressão com palavras. Às vezes, nós que somos extremamente falhos, cometemos esse mal. Irmãos, não há quem possa manusear essa lâmina e possa não ter um corte dela. Porque a palavra de Deus é extremamente afiada e todo aquele que maneja vai ter sua carne cortada e vai ter sua mão sangrando, porque a palavra de Deus ela cobra principalmente de nós que ministramos. E aqui, irmãos, não é diferente. Nós somos esposos, nós somos chefes de família, nós somos maridos, e esta palavra ela justamente nos cobra. Ela nos cobra, irmãos, que nós possamos ter coerência com aquilo que pregamos, coerência com aquilo que ensinamos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que nós devemos, irmãos, evitar, que nós devemos, na verdade, não fazer, não vos irriteis contra ela. Ou seja, não a trate com amargura, não a trate com grosseria. Às vezes, irmãos, nós somos rabugentos, irritadiços e acabamos cometendo injustiça. Mas isso é errado da nossa parte. Não há justificativa, irmãos, para nossa postura. E o Senhor nesta noite está tratando comigo, com todos vocês que estão ouvindo aqui, com todos nós que somos chefes de família, que somos esposos. Por quê? Porque nós não devemos nos irritar contra nossas esposas. Nós não devemos tratar nossas esposas desta maneira. A palavra de Deus, irmãos, ela é pesada para corrigir, mas no fim o objetivo não é machucar, mas é promover o crescimento. Então, irmãos, o marido ele deve ser um perdoador ao invés de ser um arquivo de lembranças doentias e amargas. Às vezes nós nos lembramos de uma situação, de outra, e nós às vezes trazemos isso à tona, mas está errado. Nós estamos errados. Aquele que comete isso está errado. Então, irmãos, nós devemos buscar cada vez mais nos aproximar daquilo que Jesus Cristo estabeleceu para nós como padrão. E o padrão é a Escritura, o padrão é a palavra, é a Bíblia. E nós devemos, irmãos, nos enquadrar neste mandamento
mandamento do Senhor. Aqui é uma cobrança que vai gerar o quê? A vida eterna, a salvação da família, que é isso que Deus quer. Amém? Amém. Deus quer isso da família, a unidade da família. Quantos casamentos hoje não é de fachada? Quantos casamentos hoje estão perdidos por causa dessa busca, dessa compreensão? Deus está cobrando muito do marido e da mulher aqui, John. E agora ele vai cobrar dos filhos. Filhos. No verso 20 está escrito assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Irmãos, a obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa. Por quê? Porque ela é uma autoridade estabelecida pelo próprio Deus. É divino. Então o princípio da autoridade do pai sobre o filho, ela é divina. Esse princípio, ela é um princípio divino. O filho que rejeita esse princípio, irmãos, ele está rejeitando ao próprio Deus, porque é Deus que estabelece aqui: vós, filhos. Observe que não é uma recomendação, é um mandamento, é uma ordem, é imperativo. Obedecer em tudo. Irmãos, ele está falando aqui que é de forma absoluta. Então, quando o filho ele se rebela contra o pai, contra a mãe, quando ele não quer seguir a autoridade, na verdade, irmãos, ele está cometendo rebeldia, e a rebeldia na palavra fala que é como o pecado de feitiçaria, é extremamente grave diante de Deus. Então, irmãos, observe o que a palavra fala: em tudo. Em tudo, ou seja, é de forma integral. Os filhos, eles não devem obedecer aos pais apenas naquilo que lhes dá prazer, ou apenas naquilo que é conveniente a eles. Não, eu vou fazer isso aqui porque minha mãe ou meu pai me disse que se eu alcançar esse objetivo, se eu obedecer nessa parte aqui, eu vou receber um PlayStation, eu vou receber um determinado prêmio. Não é desta forma. Uma vez, irmãos, eu ouvi justamente um pai revelando para mim a preocupação nesse sentido, que ele estava estabelecendo um sistema de recompensas com o filho, e quando ele pensou que não, o filho estava focando exclusivamente aquilo que ele estava dando como recompensa. Isso não é princípio bíblico, isso não está na Escritura. É verdade que nós devemos, e a palavra vai falar um pouco mais à frente a respeito de encorajar os filhos, porém a responsabilidade dos filhos é obedecer em tudo. Não somente naquilo que for agradável, não somente naquilo que for viável para ele, interessante para ele, mas em tudo. Em tudo. Existem algumas pessoas que, por exemplo, especialmente as mulheres, elas têm um pouco mais de afinidade em preparar alimento, em fazer comida. Outras já gostam mais de limpar a casa. Então, se a mãe mandou fazer, irmãos, a limpeza da casa, mas você não gosta, você tem que fazer. Por quê? Porque é mandamento bíblico. A autoridade do pai, a autoridade da mãe é incontestável. Pastor Luiz. É interessante, a Bíblia diz que os filhos que obedecem aos seus pais, eles vivem mais nessa terra. Isso é promessa, meu irmão. Glória a Deus. Tu já pensou para essa geração hoje, que é a pior que tem? Essa geração não obedece mais pai, não, John. Até porque a sociedade, as filosofias do mundo que entranharam na sociedade, quebraram esses preceitos. É Satanás que está por trás. E a grande incentivadora no Brasil disso se chama as novelas da Rede Globo. Você vê nos programas, filho não respeita pai, mãe não respeita filho. É uma desordenança, palavrões. A gente vê que é uma coisa satânica. E olha o que a palavra está dizendo: se eu obedeço ao meu pai, eu estou agradando a Deus. Isso agrada a Deus. E parece que Deus só está exortando o filho. Olha o que ele fala no outro versículo. Agora ele vai falar para os pais também. No verso 21: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amados, na parte A do versículo, pais, não irritei os vossos filhos, ele está tratando aqui da comunicação que os pais eles devem cuidar para com o filho. Então, irmãos, no mundo antigo, os filhos eles não tinham direito. Vamos entender o contexto em que o apóstolo escreve este versículo. No mundo antigo, os filhos não tinham direito nenhum. Eles podiam, irmãos, ser deserdados, eles podiam ser escravizados, e os pais podiam até mesmo matá-lo.
o pai, a mãe, os pais, eles tinham direito absoluto sobre a vida do filho. Mas o cristianismo, mas os ensinamentos de Jesus Cristo, ele vai trazer uma nova ética para essa relação entre pai e filho, para as relações familiares. Então, irmãos, observe que o filho, ele deve obedecer aos pais, porém os pais, eles não devem abusar dessa autoridade para com os filhos. Eles têm responsabilidade para com os filhos. Ele não pode ser, irmãos, nem liberar o excesso, mas ele também não pode ser severo o excesso. Ele não pode ser extremamente severo a ponto de fazer os filhos perderem o ânimo, a ponto de fazer os filhos se revoltarem contra a disciplina. Então, irmãos, os pais que eles irritam os filhos, eles na verdade estão pecando contra Deus. Olha o que o versículo diz: vós pais, não irriteis os vossos filhos. Da mesma maneira que os filhos, eles devem obedecer aos pais, isso é mandamento incontestável da palavra. Da mesma maneira, nós que somos pais, nós não devemos irritar aos nossos filhos, e também é mandamento. Aquele, irmãos, que é pai, se ele não segue esse princípio, ele está pecando contra Deus. Ele está pecando contra Deus. Por quê? Porque ele está destruindo a vida espiritual e a vida emocional do filho, quando ele persegue o filho nas suas atitudes, nas suas palavras, na forma como ele comunica. Irmãos, observe o seguinte: no grego a palavra irritar, ela significa que aquele que irrita, ele tem o desejo de implicância, ou, irmãos, ele tem justamente a zombaria do filho. Isso era extremamente comum nessa época. Por quê? Porque o filho não tinha direito nenhum. Mas o apóstolo está dizendo para aquela sociedade, está dizendo para nós: olha, não sejam implicantes com os vossos filhos. Não sejam implicantes com os vossos filhos. Significa, irmãos, que nós, quando nós formos disciplinar, nós precisamos fazer de maneira que esta disciplina, que esta forma como nós vamos aplicar a disciplina, ela não seja revoltante, que ela não seja agressão, mas ela seja efetivamente disciplina. Para que eles não se desanimem, na versão aqui também perto do original, né? Para que os filhos não se desanimem. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está agregando tudo aquilo que a filosofia humana estava distorcendo dentro dos princípios cristãos. Paulo está agregando a família, os pais, os filhos, colocando tudo num patamar com responsabilidade, para buscar esse equilíbrio, para que a família venha a ser forte diante de Deus. O pai, ele tem que chegar com sabedoria com seu filho. Ele não tem que assustar o seu filho, tem que ver o momento certo. Também a gente tem que entender o lado do nosso filho, conversar, ser parceiro, ser amigo, e no momento certo: olha, filho, quero conversar contigo, vamos aqui dar uma palavra num quarto, num ambiente bacana, não fazer vergonha pro filho, chamar assim, pegar pesado demais. É isso que ele está dizendo assim. Não, tem que ter sabedoria, assim tu vai ganhar o teu filho. Agora, se tu chegar já uma atitude errada, tu te assusta o teu filho, ele não vai te ouvir. Ele vai ouvir o da rua, que ele queria que o da rua fosse que o pai não é. Entendeu? Então Deus está nos ensinando aqui a buscar esse equilíbrio da família do pai, da figura do pai, da mãe e dos filhos. Glória a Deus. Então, se eu chegar com sabedoria, a palavra está dizendo: eu não vou desanimar meu filho. Ele vai falar, ele vai pensar e falar: não, meu pai quer meu bem, ele me ama, ele sabe o que ele quer para mim. Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Apesar de ter muitos pais severos, realmente, que não ligam para o filho, não é verdade? É verdade. Mas os pais cristãos, os pais que servem a Deus, Deus está falando: olha, na minha igreja tem que ter essa sabedoria para lidar com os problemas familiares, para que essa família não venha se afastar, para que meu filho não venha desanimar, até mesmo com a minha atitude dentro de casa. Porque muitos filhos abandonam o seu lar, vai morar com um amigo, porque a convivência na casa dele não existe mais, é o inferno a convivência. Do pai com a mãe é só briga, só confusão. Aí a pessoa ela já está acostumada, se ela é cristã. Tu já pensou um jovem hoje, cristão, dentro de uma casa que o pai é ímpio e a mãe é ímpia? Como
essa pessoa sofre lá dentro? Muito interessante observar isso, pastor Luiz, porque aqui o apóstolo, nesta parte final desse versículo 21, ele vai tratar justamente do resultado da irritação. Porque quando os filhos ficam irritados, ou seja, eles ficam revoltados, eles perdem o ânimo. Verdade. Para que não percam o ânimo. Então, irmãos, filhos irritados e filhos desanimados, eles ficam expostos aos ataques de Satanás. Antigamente, irmãos, a família, nós tínhamos até certo ponto uma condição de blindagem da família. Porque a criança que ela ficava em casa, ela ia para a escola, ela estava dentro de uma rota saudável. Mas hoje, mesmo dentro de casa, tudo aquilo que não presta, ele chega dentro da tua casa através das redes sociais, através do celular, através da internet. Então, irmãos, observe que o tempo todo, espiritualmente, o adversário das nossas almas está militando contra a família. Então, quando esta disciplina do pai e da mãe, quando ela não é carregada de equilíbrio, ela vai justamente promover desânimo no filho. E, irmãos, e quando acontece esse desequilíbrio, quando acontece essa irritação, o filho, ele vai buscar fora do seio da família, justamente aquela autoafirmação que ele precisa. Irmãos, e tão certo quanto Deus vive, ele vai procurar alguém, e nem sempre, ou quase sempre, não é alguém de bem. É justamente o que o adversário quer, promover o desequilíbrio para que os nossos filhos possam procurar alguém de fora do seio da família para se afirmar. Aqui que reside o grande perigo, irmãos. Porque pode ser justamente o momento em que ele seja extremamente influenciado por a ideologia de gênero. Pode ser justamente o momento em que ele não é apoiado em casa, então ele vai ter contato com drogas, com entorpecentes na rua. Vai ser o momento em que ele vai ter contato com álcool. Então, irmãos, às vezes um filho chega em casa eufórico: olha, pai, eu tirei 9 em matemática. Então o pai erra na dosagem, a mãe erra na dosagem. Rapaz, você não fez mais do que a tua obrigação, tu deveria ter tirado 10. Irmãos, não é somente o que se fala, mas é como se fala. Meu filho, muito bom, excelente nota, vamos trabalhar, vamos nos esforçar um pouco mais para que no próximo semestre talvez possamos alcançar o 10. Não é somente o que se fala, mas é como se fala, irmão. É como se fala. Não fez mais do que a sua obrigação. Às vezes nós agimos errado desta maneira, nós respondemos errado, nós exercemos a disciplina de forma errada. E aí, irmãos, aquele que está só esperando um tropeço, uma brecha, ele vai e entra por aquela brecha que a gente deixa como pai, como mãe. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco nesta noite, para você que é pai, para você que é mãe, que a repreensão, ela precisa ser didática. A repreensão, ela precisa ser encorajadora, ela não pode ser revoltante. Às vezes nós exercemos a disciplina, e às vezes até mesmo a disciplina física, mas exageramos. Estamos errados diante do Senhor, estamos falhando diante do Senhor. O crente, ele não deve agir desta maneira, ele deve buscar o equilíbrio na disciplina. Essa sociedade hoje que vivemos, moderna, eu quero te dar um conselho aqui, pai, você que é mãe, não deixe o sistema controlar o teu filho, engolir teu filho. Porque antigamente você colocava o seu filho na escola, realmente ele era educado, mas hoje é o Estado que quer controlar a vida dele e tirar a figura do pai e da mãe, justamente para destruir a família. Mas a família de Deus não. O certo é o filho chegar, a mãe ver o dever, fazer o dever, depois do dever já faz uma oração, já faz. Tem muitos pais que fazem isso, e é assim que tem que ser. Por quê? Por que eu falei o sistema controlar, engolir teu filho? Porque hoje o sistema é de Satanás. Satanás está nas escolas, na ideologia de gênero. Satanás está nos filmes, todos os filmes de Hollywood, principalmente os infantis. O que é que está por trás? Satã, o ocultismo, para manipular a mente do teu filho. Então tudo isso aí, se tu não tiver Deus, é o sistema que vai controlar a mente do teu filho. Porque hoje a mente dessas crianças, a mente desses jovens são bombardeadas por Satanás. Nesses desenhos, nos filmes, no seriado, são todos ocultistas. Tudo tem aquela coisa
de amor, aquela coisa boa, mas no final tem o ocultismo, tem o satanismo. Amados, a palavra ela já tratou com as esposas, já tratou com os maridos, já tratou com os filhos, com os pais, e agora, irmãos, ele vai tratar justamente das relações profissionais, das relações de trabalho. No verso 22, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Irmãos, a igreja, ela nasceu numa sociedade em que a escravidão, ela era uma instituição aceita. Ela surgiu, a igreja, ela foi estabelecida por Cristo justamente no momento da história em que essa instituição chamada escravidão, ela era comum e aceita pela sociedade. Existiam leis que estabeleciam a legislação perfeita sobre esse negócio, chamada escravidão, ou seja, escravidão era algo normativo, existia legislação específica para isso. Então, o escravo no mundo antigo, ele não era uma pessoa, ele não tinha vida, ele era uma coisa, ele era um objeto. Então, o escravo, irmãos, ele tinha exatamente o mesmo valor que um objeto tem para nós hoje. Ele era propriedade, ele não era uma vida, ele era simplesmente uma propriedade. Ele era uma coisa, ele não era uma vida. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar nesta carta de algo completamente revolucionário, porque ele vai colocar servos e senhores, patrão e empregado, tudo no mesmo patamar. Importante observar, irmãos, que ele vai trazer responsabilidades não somente para quem é servo, não somente para quem presta serviço a outro, mas nos versos posteriores ele também vai tratar de quem é Senhor. Então ele vai colocar todas as pessoas, tanto esposo, esposa, filho e pai, assim como servo e Senhor, tudo debaixo de um mesmo patamar, que é o patamar da obediência do mandamento de Cristo. Então, irmãos, olha como diz a palavra, obedecei em tudo. Significa, irmãos, que aquele que presta serviço para outro, ele precisa ser absolutamente confiável, trazendo para a nossa cronologia, trazendo para o nosso tempo, aplicando nos nossos dias, irmãos. A palavra está dizendo assim: olha, você que é empregado cristão, você que é crente, você precisa ser confiável em tudo para o seu patrão, em tudo. Pastor, essa figura do escravo é interessante nessa época do Império Romano, porque existia vários tipos de escravos. Os gladiadores eram um tipo de escravo que gerava um lucro com seus senhores, né? E tinha aqueles escravos que moravam na casa da pessoa, aquilo que você falou, mas ele não tinha vontade, ele era um pau-mandado da época. E o que é que ele está dizendo assim? Você, quando quer vir para Cristo, ele está usando essa analogia aqui de um escravo, justamente é a igreja de Cristo. Você que quer vir para Cristo, você não tem vontade, você deve obedecer ao seu Senhor. Glória a Deus. E escravo obedece em tudo aos seus senhores terrenos. Paulo está dizendo: olha, para ser de Cristo tem que ser escravo de Cristo, tem que obedecer a Ele, não só a autoridade terrena e principalmente a autoridade espiritual. E ele prossegue, irmãos, na parte B desse versículo: não servindo somente na aparência, ou só na aparência, como para agradar aos homens. Então a palavra de Deus, ela está dizendo, irmãos, que aqueles que prestam serviço para outro, o empregado cristão, o empregado que é crente, ele precisa ter uma obediência que é sincera. Às vezes, irmãos, acontece de muitas pessoas darem mau testemunho para a igreja. Não, é crente? Não quero contratar não. Por quê? Porque espiritualiza. Porque, irmãos, pensa que ser crente é não dar a devida atenção ao trabalho. Muitos neopentecostais têm dado péssimo testemunho para Cristo em relação às suas posturas como empregado crente. Por quê, irmãos? Porque acaba trazendo contextos errados para a sua vida. Mas olha o que a palavra diz, ela diz que nós devemos obedecer em tudo. Então, irmãos, o empregado crente, ele não deve ser um questionador, ele não deve ter um espírito crítico a ponto de estar questionando tudo, pelo contrário, ele deve obedecer em tudo. E diz mais
ele não deve apenas, irmãos, ser obediente na presença. Irmãos, preste bem atenção. Para quem é empregado crente, quem presta serviço para outro, às vezes, irmãos, nós que já tivemos experiência de ter autoridade sobre pessoas, algumas pessoas são morosas, mas quando o patrão chega, se mexe. Isso é pecado, irmão. Isso é errado. Do ponto de vista bíblico, você está pecando diante de Deus, porque você deve servir ao seu Senhor segundo a carne, ou seja, ao seu patrão, independente dele ser bom ou ruim. E você deve servir a ele como se estivesse servindo ao próprio Senhor, não somente na presença, não somente para agradar aos homens. Então, mesmo que ele faça uma viagem, volte depois de 1000 anos, você precisa trabalhar como se ele estivesse presente. Você precisa se dedicar ao trabalho e fazê-lo como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo, obedecer em tudo. Então, irmãos, o empregado crente, ele não pode fazer corpo mole, ele não pode trabalhar só quando o patrão estiver, ele precisa ser pronto para o trabalho na presença ou na ausência de supervisão. Então, irmãos, o crente, o empregado crente, o trabalhador crente, o colaborador crente, ele precisa ser pronto para o trabalho, ele precisa se apresentar para o trabalho, ele não pode ser moroso, ele precisa ter integridade, irmão. Se ele está no horário de trabalho, então ele precisa dedicar esse horário de trabalho ao trabalho. Não é a rede social, não é alguma outra coisa, mas é o trabalho. Ele deve fazer isso como se estivesse fazendo ao próprio Deus. Isso é muito interessante, porque a gente que trabalha no secular, a gente respeita a autoridade ímpia, e a gente tem que engolir muita coisa como cristão, e às vezes Deus prova a gente lá dentro da Babilônia, mas a gente pode aprender muito com Daniel. Leia o livro de Daniel. Essa igualdade que Deus coloca aqui dos escravos, achei interessante que você comentou. Eu me lembrei ali de Filemon com Onésimo, que Paulo iguala, que quando ele manda o escravo para lá, ele fala: olha, agora ele é crente, trata ele, não trata ele como tratava. É tudo em pé de igualdade com Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas. Deus não quer saber se tu é escravo, se tu é pastor. Deus quer saber mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Glória a Deus. No verso 23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Essa é forte. Como ao Senhor e não como aos homens. Irmãos, a palavra de Deus, ela está dizendo que a obediência, ela deve ser espiritual. Ela não deve ser apenas uma obediência material. Se sua empresa tem normas, se ela tem normativos, procedimentos operacionais, mas o empregado cristão, o servo, o escravo, ele está dizendo aqui, o apóstolo está dizendo que a obediência, ela precisa ser de coração. Então, irmãos, o trabalho, ele precisa ser feito de forma honesta, ele precisa ser feito de forma digna. Quando, irmãos, nós somos fiéis como empregados, como colaboradores de uma empresa, quando nós somos fiéis no cumprimento das nossas obrigações como empregado, nós estamos obedecendo a Deus, porque o Senhor fala que quando fazerdes, fazei de todo o coração, ou seja, essa obediência, ela precisa ser uma obediência espiritual. Você precisa fazer o melhor, como se fazendo ao próprio Senhor. Você precisa, irmãos, prestar o seu serviço, ou seja, se você foi contratado, se você está desempenhando um trabalho, independente da vinculação, seja ela numa prestação de serviço, seja num vínculo de trabalho, você precisa fazer como quem presta serviço ao Senhor. Isso é muito forte, João. Esse versículo é o evangelho todinho. É o evangelho. Se a gente aprender que todas as coisas que a gente faz é para o Senhor e que a recompensa vem dele, pronto. A gente vai ver melhor. Verso 24. Exatamente o que o servo de Deus mencionou: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E, irmãos, a obediência, ela vai ser recompensada. O Senhor está nos dizendo, irmãos, que aquele que trabalha, aquele que presta serviço, ele deve fazer com zelo. Por quê? Porque é para Deus. Irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Na verdade, todos nós somos devedores e ninguém nunca vai conseguir zerar essa conta. Porque, irmãos, a vida eterna não tem preço, não há absolutamente nada que alguém possa fazer para merecer a vida eterna. E é exatamente este o galardão que Deus tem prometido para o servo fiel: a vida eterna. Então, irmãos,
a recompensa, o reconhecimento pode até não vir do patrão. Nós às vezes podemos até prestar um serviço para alguém e alguém não nos reconhece, mas Jesus Cristo está no céu, Deus está no céu, está vendo tudo, e nós devemos, irmãos, fazer o melhor, como se estivesse fazendo para Ele. Então, irmãos, o empregado crente, o empregado cristão, ele deve ser o melhor na empresa. Ele deve buscar ser aquele empregado do mês em que fica fixada na parede lá do sistema de gestão da qualidade a foto dele, empregado do mês, colaborador do mês. É isso que o empregado crente deve ser. Ele deve ser modelo, irmãos. Ele deve ser modelo para todos os outros trabalhadores. Preste bem atenção, amados. Existem algumas pessoas que eles às vezes são ótimos ministros, são ótimos obreiros, mas são péssimos empregados. Não pode haver, irmãos, essa dicotomia, não pode haver esse disparate, essa incoerência. Porque se alguém serve a Deus na excelência, estando trabalhando no templo, estando fazendo um serviço espiritual, ele deve entender que o homem é um todo integrado, o crente ele é um todo integrado, toda a vida dele é como serviço ao Senhor. Ele não pode ser uma bênção na igreja e no trabalho ser horrível. Ele não pode ser, sim Senhor, para a sua autoridade segundo o Espírito, para ser um líder espiritual, e na empresa ser um questionador. Pelo contrário, irmãos, ele deve procurar fazendo como quem faz ao Senhor. Você, por acaso, quando Deus manda você fazer alguma coisa, você fica contendendo com Deus? Por que, Deus, eu tenho que fazer isso? Irmãos, o Senhor está nos ensinando nesta noite que nós devemos servir aos nossos patrões, nós devemos servir aqueles que são colocados como autoridade sobre nós, tanto no trabalho secular quanto no trabalho espiritual, como ao Senhor. Então, se você é obreiro, faça o seu melhor como ao Senhor. Se você ministra, ministre como ao Senhor. Se você está recebendo salário, tendo sido contratado por uma empresa, faça o seu melhor como faz ao Senhor. Isso é muito forte. Se a gente entender isso aqui, a gente vai ser uma potência espiritual. Deus vai se agradar. Por quê? Porque às vezes a gente ali está no nosso sufoco, no nosso trabalho, na nossa tribulação, pensa que Deus não está vendo. Olha o que ele está dizendo: Deus está vendo. Por mais que aquela pessoa que tu pensa que vem dela e não vem, e sempre não vem, mas eu fiz para o Senhor. Se não vir dela, Deus envia outra pessoa lá na minha casa para me abençoar. Glória a Deus. Porque a recompensa vem de Deus, não vem do mundo. O dia que o crente entender isso, que a recompensa vem de Deus, ele dizima mais com amor, ele oferta mais com amor, ele investe mais a obra de Deus com amor. Por quê? Porque a recompensa vem de Deus. Não vem do homem, não vem do pastor, não vem do pastor Matos, não vem do evangelista John, não vem do pastor Luiz, não vem do Jefferson. Porque tu não faz para nós, tu faz para o Senhor, e a recompensa vem dele. Você que nunca mais investiu na obra do Senhor, olha o que Deus manda te dizer: ei, de quem é que vem a recompensa? Glória a Deus. Você que é um patrocinador dessa obra, de quem é que vem a recompensa? Você que parou de dizimar, você que parou de investir, você que parou de orar, você que parou de buscar, você que se afastou de Deus, de quem é que vem a recompensa? Hein? Se a recompensa vem de Deus, a quem temer, John? Se Deus é por nós, glória a Deus, quem será contra nós? Palavra forte, versículo profundo. Irmãos, quem vai recompensar a nossa obediência aos nossos senhores segundo a carne, seja o líder espiritual que o Senhor escolheu para estar à frente do seu povo, seja o padrão daquela porta de trabalho que o Senhor preparou, seja aquele que contratou os seus serviços e você é um prestador de serviço, independente, irmãos, de quem seja a autoridade sobre você, você deve obedecer em tudo e você deve prestar esse serviço, esse trabalho como ao Senhor, sabendo o quê? Que o galardão vem do Senhor. A recompensa vem dele. Glória a Jesus. Por mais que tu esteja sofrendo lá, sofrendo a humilhação que todo crente sofre, engole cada coisa que todo mundo. Isso aí eu sei. Glória a Deus. Entendeu? Mas Daniel soube viver na Babilônia. Por que também a gente não pode? De quem veio a recompensa para Daniel? Do Senhor. Hein?
De quem veio a recompensa para Jeremias? De quem veio a recompensa? Glória. Para Ezequiel? Vem. Meu irmão, tu tem que crer que é Deus que cuida de ti. Que tudo que tu faz com amor, com coração, a recompensa vem de Deus. Olha como Deus é inteligente. Tu já pensou? Claro que vem do homem, quando o homem reconhece que tu faz. Tem muitas pessoas que nem precisam Deus falar, as pessoas sabem, vai lá, te abençoa pessoas que têm essa qualidade de abençoar as pessoas. Tem muito, mas Deus está indo muito mais no profundo aqui, John. É verdade. Deus está indo muito mais no profundo aqui. Tudo que você faz não é para um homem, pelo amor de Deus, é para o Senhor. Porque se tu fazer para o homem, a recompensa não vem de Deus. Ah, eu vou ajudar aquela obra lá, porque eu vou ali, lá tem manto, ali tem revelação, eu vou abençoar aquele servo lá, que ele é muito usado na mão de Deus. Cadê? A recompensa de quem é? Vem do Senhor. Hein? Não vem do homem. O homem é instrumento de Deus para ser usado. A coisa mais linda que eu acho quando Deus está usando uma pessoa no profundo, isso me constrange. Sabe por que me constrange? Porque eu vejo que existe esse milagre, que existe esse mistério. Só que ninguém pode vender isso. Interessante. E não pode colocar isso como se fosse um homem. Não é um homem, é Deus que está usando o homem, é o Espírito Santo que está usando o homem para curar, para ser instrumento, como a gente está sendo aqui para muitas pessoas, para muita família. Porque a recompensa não vem do homem. Se viesse do homem, aí na hora que eu apronto para ti, tu vai me recompensar? O homem é mau, o homem ele carrega o bem e o mal dentro dele. Amado, você porventura pode não concordar, você pode porventura estar se contorcendo. Não, eu acho que não é assim, ou eu acredito que a interpretação. Irmãos, independente da razão que alguém porventura pode levantar como obstáculo, como objeção ao cumprimento deste mandamento divino, olha que o Senhor fala no versículo 25: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, o apóstolo ele está escrevendo aqui, irmãos, o resultado da desobediência. Ele está dizendo, irmãos, que há um Deus justo, que se você é contratado, se você tem uma responsabilidade no reino, e se você não obedece em tudo ao seu líder espiritual, ao seu pastor, ao seu dirigente, se você não obedece ao seu patrão, olha o que ele diz: mas quem cometer, ou seja, quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Então, irmãos, há um Deus justo que está vendo tudo. E aquilo que nós deixamos de fazer, ou seja, se nós não obedecemos de forma integral, se nós não damos o nosso melhor, se nós não obedecemos em tudo, existe um Deus que está vendo a nossa negligência, que está vendo, irmãos, que nós não oferecemos o nosso melhor, e Ele vai cobrar. Às vezes pode ser que aquele que é o Senhor segundo a carne, Ele pode não estar vendo se nós não fizemos o nosso melhor, se alguém fez alguma coisa errada, mas o Senhor está vendo. O Senhor, Ele é testemunha de tudo, irmãos. Então, amados, tudo aquilo que fizer de errado, o Senhor está vendo. Pastor, essa versão aqui diz assim: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, a lei da semeadura, e não haverá exceção para ninguém. forte. O que é que Deus está dizendo? Não, tu tem que me honrar, porque a recompensa vem de mim. Não, eu não vou obedecer porque eu não concordo, irmão, não interessa o motivo. E claro que a gente tem que honrar as pessoas. Isso faz parte da nossa vida. A coisa mais linda é tu honrar uma pessoa, tu elogiar uma pessoa, a coisa mais linda que tem, tu ajudar uma pessoa. Mas Deus está dizendo, olha, a recompensa vem de mim. Glória a Deus. É em todos os sentidos da vida da pessoa. Inclusive se desobedecer. Se desobedecer, a recompensa,
Jefferson está tocando, fazendo sem fundo. De quem é que vem a recompensa para ele? Ele pensa que ele não está fazendo nada aí, mas Deus está vendo que ele está dedilhando os dedinhos dele. Glória a Deus. O Ramon está aí por trás das câmeras, o obreiro Ramon. De quem é que vem a recompensa na vida dele? Deus pode curar ele. Glória ele a não Deus. precisa de médico, porque a recompensa vem de Deus. Hein? Por que eu estou aqui? Porque a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus para todas as pessoas. E aquele que plantar amor vai colher amor. Ele está dizendo aqui: quem cometer injustiça receberá injustiça. Por causa da moralidade. Sim. O Espírito Santo ele nos confronta. Erramos? Pecamos? Tu vai pagar pelo teu erro. Nem precisa contar para ninguém. Eu já sei que eu vou pagar. Lei da semeadura. Hein? Eu vou pagar, meu irmão. Hein? Tu acha que Deus não vai cobrar essa palavra de mim e de ti essa semana? É de quem ele vai mais cobrar. Hein? E a gente vai ter que vigiar. Amados, a palavra o apóstolo escreveu e ela já tratou com esposas, com maridos, com pais, filhos, com servos. E agora, irmãos, ela vai tratar com os senhores, com aqueles que estão em posição de autoridade sobre outras vidas. No capítulo 4, no verso 1: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, irmãos, a palavra aqui ela está tratando agora com quem é autoridade, com quem justamente ocupa a posição de senhorio. Então, após o apóstolo descrever as responsabilidades dos servos aqui, irmãos, ele vai tratar com os patrões, ele vai tratar com aquelas pessoas que estão em posição de autoridade. Amados, justiça quer dizer respeitar integralmente os méritos. Respeitar integralmente os méritos, ou seja, você precisa recompensar aquilo que é digno de recompensa. Equidade, irmãos, está relacionado à condição. Se você tem 2 trabalhadores e eles ocupam o mesmo cargo-função, então ambos precisam ter as mesmas condições, precisam ser remunerados, precisam ser recompensados de forma da mesma equidade. É exatamente isso que quer dizer justiça e equidade. Irmãos, senhores, fazei o que for de justiça. Então, irmãos, o Senhor está cobrando aqui responsabilidade de quem exerce autoridade sobre outras vidas, de quem é empregador, de quem é patrão crente, irmãos. Sabe que o Senhor está falando conosco? Que se você tem empregado, se você tem empresa, se você tem colaborador, funcionário, independente da nomenclatura que se dê, se você negligenciar direito trabalhista, você está incorrendo em falha diante de Deus. Então, irmãos, não retenha aquilo que não é seu. Nós não estamos falando de um momento de dificuldade, nós estamos falando, irmãos, de cumprimento de dever. Não importa se seja em parcela única ou parcelado em tantas vezes, mas o que importa, irmãos, o que você deve cumprir com as suas obrigações como patrão. Reter direito trabalhista, reter, irmãos, verbas trabalhistas, não é atitude para crente. Se você quebrou, se você está numa situação falimentar, independente, você deve procurar honrar com o trabalhador, porque isso é louvável diante de Deus. Então, irmãos, os patrões crentes, aqueles que estão em posição de autoridade sobre outros, eles devem procurar, irmãos, ser justos. Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Veja que o Senhor, Ele está abrangendo classes aqui da sociedade. Falou da classe da família, falou dos senhores, dos escravos. E o Senhor está falando de o que aqui? De deveres. E vice-versa. Né? Deveres, serviço e vice-versa. Tem que ter isso, mas primeiro tem que colocar quem? Acima de tudo. Para me ser um bom patrão, eu tenho que colocar Deus acima de tudo, o texto está dizendo. Para me ser um bom pai, eu tenho que colocar Deus acima de tudo. Para me ser uma boa esposa, tenho que colocar Deus acima de tudo. Para me ser um bom filho, um bom escravo, Deus acima de tudo, porque a recompensa vem dele,
do Senhor. Que quando a engrenagem, cada corpo faz essa função, aí a sociedade vira uma bênção. Tu já pensou se as pessoas entendessem isso, John? Como seria melhor a nossa vida? Porque é o seguinte, eu vejo que não há muito assim entrosamento hoje na igreja, de unidade dos irmãos. Se você for hoje numa maçonaria, é doido. Muita gente entra na maçonaria por obrigação, por status, e tem aqueles que vão buscar o conhecimento. Amém? E na igreja a mesma coisa. Tem gente que entra por status, ou se sentir bem lá. Amém? Mas aqueles que vão buscar conhecimento, esse Deus vai cobrar. Amados irmãos, esse Deus vai lapidar. pedir contas. Deus vai pedir contas, como ele pede. Tu acha que é fácil a gente estar aqui hoje aqui? Só Deus sabe o dia que eu passei hoje e o dia que você passou para estar aqui. Teve pelejas no mundo espirituais, teve impedimentos para a gente não estar aqui. Mas por que nós estamos aqui? Porque entendemos que a recompensa vem do Senhor. E tu sabe qual é essa recompensa? Porque o pessoal olha logo para o lado do material, e não é material essa recompensa. Essa recompensa é espiritual, e Deus está falando aqui em vida eterna. Glória a Deus, eu creio, Senhor. É muito mais profundo isso aqui. Além de ele te recompensar, claro, além de ele te recompensar, claro, aqui nessa terra. Porque o melhor da terra é para o crente fiel. Glória a Deus. Queridos irmãos, qual é a aplicação prática deste texto para a nossa vida, sintetizando? Irmãos, nós precisamos demonstrar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida através das nossas relações, nas nossas relações de uma forma geral. Então, se você é casado, você precisa demonstrar a presença de Deus na sua vida, precisa demonstrar que a palavra de Deus está na sua vida através da forma como você se relaciona com as pessoas. Então, aquele que tem a Jesus Cristo, que tem no seu íntimo o Espírito Santo de Deus, ele precisa demonstrar a presença do Espírito Santo na forma como ele trata com as outras pessoas, dentro do casamento, dentro da família e também, irmãos, na relação de trabalho. Então, verdadeiramente, definitivamente, nós precisamos não somente ser uma bênção na igreja, mas precisamos ser uma bênção em todos os lugares onde nós andamos, onde nós estivermos. As pessoas precisam ver a presença de Deus na nossa vida, através das nossas atitudes, nos relacionamentos com as pessoas. É isso que o Senhor está nos cobrando esta noite, nos ensinando, que nós devemos, irmãos, ter coerência com aquilo que nós recebemos de ensinamento, aquilo que nós ensinamos. Nós precisamos demonstrar isso na nossa vida prática, nas relações interpessoais. A gente já está se direcionando ao final dessa live. E John, se eu fosse dar, evangelista John, se eu fosse dar um tema hoje para esse estudo, eu ia resumir em 2 palavras: palavra e ação. Palavra e ação. Deus está cobrando isso da gente nessa noite. Por isso que ele bateu nos pais, nas mães, nos filhos, nos escravos e nos senhores dos seus escravos. Deus está falando para a gente, em nossa atitude, em nossa ação. E aí, vai glorificar meu nome? Porque é difícil, John. Não é fácil para ninguém, mas é possível através do caminho. É por isso que você está aqui nessa noite aprendendo a palavra de Deus. Deus está falando palavra e ação. Em tudo ele está dizendo, né? Ele começa em tudo da nossa vida. Já que eu sou um cristão, eu quero ver de vocês a palavra e a ação. Amados irmãos e queridas irmãs, servos do Senhor de todo o planeta Terra, porque o mundo está nos vendo nesse momento. Nessa noite, eu quero que você feche os teus olhos, que eu quero fazer uma breve oração por você nessa noite. Eu quero, nesse momento, fazer uma breve oração
para que Deus venha abrir os teus olhos espirituais. Fecha teus olhos comigo, maravilhoso e eterno Deus. Pai, eu te apresento essas pessoas que ficaram conosco até esse momento. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero, Senhor, lançar uma palavra profética, Senhor, nessa noite, na vida de todos que estão conosco nessa noite e na vida daqueles que ainda vão assistir esse vídeo, essa live. Que tu possa, Senhor, nesse momento, cuidar da família, Senhor, porque tu falaste fortemente com muitas famílias nessa noite. Famílias que até mesmo, meu Deus, estavam pensando em se separar, Pai. Mas eu creio que através dessa palavra tu uniu essa família, esses filhos. Eu profetizo nessa noite, Senhor, que a porta do Hades não prevalecerá contra a tua igreja, quanto a tua família, Senhor. A família de Deus, a família, Senhor, que tem palavra, a família, Senhor, que tem ação, a família que tem testemunho nessa noite. Que tu venha visitar nesse momento todos os lares desse mundo. Que tu venha, meu Deus, salvar. Que tu venha, Senhor, glorificar o teu nome nesse momento, Senhor, de dor, nesse momento, Senhor, de separação. Quem sabe nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, você não está na sua casa, mas está assistindo esse estudo, essa live. Deus manda te dizer: volta para tua casa, volta para os teus filhos, volta para tua família. Eu quero a palavra, eu quero a ação para me te abençoar. Em tudo dai graças, meu irmão, minha irmã, porque a recompensa vem do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, abençoa essas famílias, abençoa os lares daqueles que perderam seus entes queridos. Abençoa, Senhor, aquele que está clamando por uma cura, por um milagre, pela salvação da sua família, da sua casa. Abençoa. Vai visitando nesse momento as mentes, vai visitando as FEBEMs, os presídios, vai visitando nesse momento, Senhor, os hospitais desse mundo. E aquele que está clamando, e aquele que está orando, Senhor, tu pode fazer e se manifestar com poder, com glória, com salvação e com cura. Eu profetizo nessa noite que a partir desse momento, dessa live, muitas vidas serão edificadas, consoladas por ti, Espírito Santo.